Queridos, vamos para a nossa lição de número 9, que tem como título Quem é o Espírito Santo? É uma pergunta. Para isso nós vamos ler, ou para a base, vamos ler aqui porções de 2 capítulos do Evangelho de João. Temos essa facilidade de poder acompanhar na tela. Então, João capítulo 14, a partir do verso 16 até o 26, e depois o capítulo 16, a partir do verso 7 até o verso 14. Eu vou solicitar a participação de vocês na leitura. Eu penso que é importante, quem puder, participe, tá? Então, vamos lá. Capítulo 14, verso 16, 3 versículos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. 17. Agora o capítulo 16, a partir do verso 7 até o verso 14. Bem, sobre a pergunta quem é o Espírito Santo, esse texto, por si, já nos informou bastante sobre ele. E é lindo quando a gente valoriza o texto sagrado do jeito que ele se propõe a ser, do jeito que ele é. Bem, queridos, temos aqui 2 palavras que o autor destaca no primeiro tópico, o Consolador. As palavras são o outro e Consolador. Essas 2 palavras ele trabalha aqui no primeiro tópico da nossa lição. Jesus, então, aqui está prometendo aos discípulos que rogaria ao Pai e ele daria outro Consolador. O que nós aprendemos aqui em relação ao termo outro? É que, dependendo da palavra grega para outro, pode indicar alguém diferente e até oposto. Exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele havia ministrado a palavra na região da Galácia, que era composta por várias cidades, e depois que ele saiu de lá, chegou judaizantes, e nós falamos isso, penso que lá nas primeiras lições, e começaram a desfazer o que Paulo estava falando, dizendo que não era simples assim ser salvo somente pela fé em Jesus, e que eles deveriam também submeter-se ao princípio da circuncisão. E, enfim, deu um trabalho muito grande para Paulo. E ele escreveu a carta aos Gálatas dizendo: eu me admiro de que tão depressa vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho. Então, esse outro ali na carta aos Gálatas, nesse episódio, diz respeito a algo diferente, a algo oposto. Porém, segundo o autor desta lição, o termo outro, utilizado aqui por Jesus, referindo-se ao Consolador que viria e o substituiria, enfim, ficaria com eles, é o termo allos, que significa outro da mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade. Então, a explicação é que esse termo grego que Jesus utilizou aqui expressa diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. Ou seja, diferença numérica. Outro que era alguém separado de Jesus, outra pessoa. Desta forma, a gente percebe que a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são títulos de uma única pessoa, de uma mesma pessoa, é uma ideia equivocada. Porque Jesus está dizendo que enviaria outro, denotando diferença numérica. Ou seja, não vai ser eu, não vai ser a mesma pessoa, vai ser outra pessoa, porém com as mesmas
qualidade, do mesmo tipo, da mesma natureza. Então, o termo outro aqui, repetindo, diz respeito ao outro com as mesmas qualidades. Consolador, outro consolador. Essa palavra do grego, segundo o autor, seria a palavra paráclito ou paracleto. Muitos pronunciam diferente, mas enfim, o paráclito. Irmãos, para sintetizar, esta palavra paráclito, ela significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Nós sabemos que os discípulos, eles tinham a esperança muito ampla na pessoa de Jesus. E eles viam em Jesus essas ações sobre eles. Quando ele disse que ele enviaria outro consolador, ou enviaria o paráclito, está dizendo que ele enviaria alguém que os defenderia, que advogaria suas causas, que intercederia por eles, que auxiliaria eles e que os ajudaria. E o Espírito Santo é importante a gente pensar que ele é tudo isso. Ele é, sim, aquele que advoga, que intercede, que nos auxilia e que nos ajuda. Até porque, irmãos, nada nós podemos, em relação à vida cristã, se não é o Espírito Santo. Para começar, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém será perdoado por Deus se não se perceber como pecador, se não reconhecer os seus pecados. E para que reconheçamos os nossos pecados, nós precisamos estar convencido de que somos pecadores. E quem faz isso em nós? Quem nos faz sentir pecadores? É o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós não nos movemos em nada em relação a Deus, em relação à fé, se o Espírito Santo não estiver nos ajudando, não estiver nos auxiliando. Eu gostaria de solicitar o texto de Romanos, capítulo 8, e verso 26, que ele vai falar sobre ajuda, vai falar sobre a intercessão do Espírito Santo. Observem ali. Da mesma maneira, isso aqui Paulo, irmãos, está escrevendo à igreja que estava em Roma. Então ele diz assim, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, e é curioso, irmãos, curioso o fato dele se incluir. Nós temos ali o pronome, né, no plural. O mesmo Espírito ajuda as nossas fraquezas. Como Paulo se percebia fraco, como ele se contemplava desta maneira? Já pelo convencimento do Espírito Santo. Não é possível alguém sozinho se perceber frágil na presença de Deus, fraco na presença de Deus. Os irmãos já devem ter ouvido e presenciado atitudes de seres humanos, em nome da fé, afrontarem a Deus, colocarem, entre aspas, né? Colocarem Deus no banco do réu, agora eu vou julgar Deus, expressões como colocar Deus contra a parede, são equívocos grosseiros em nome da fé cristã. Olha o exemplo que Paulo está dizendo aqui. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E segue, porque não sabemos orar como convém. Olha só, até isso. Não sabemos orar como
convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É lindo saber disso, que nós, com a nossa capacidade mental, com as nossas limitações, não vamos acertar, não vamos ser perfeito na nossa conversa com Deus, na nossa fala com Deus. Paulo está dizendo, nós não sabemos orar como convém. E sabe que o apóstolo Paulo, irmãos, ele teve experiências admiráveis e até experiências distintas dos outros apóstolos, experiência que ele teve com Jesus. Ele viveu a experiência de ir ao céu, ao paraíso e voltar. Então, ele foi quem disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele vivia a certeza tão grande de estar imitando a Jesus, que ele dizia aos irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele se via alguém que representava tanto Jesus, que seguindo o seu jeito de ser, a sua mensagem, o que ele fazia, as pessoas estariam seguindo a Cristo. Pois é, e é esse personagem que diz, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. É lindo, irmãos, isso é humildade, isso é um coração que agrada a mente de Deus, que agrada a Deus, mas ele também fala uma verdade aqui muito gratificante para nós, dizendo que o próprio Espírito intercede por nós, ele ajuda, ele ajeita essa nossa relação com Deus, ele ajeita essa nossa oração através da intercessão que ele faz. É claro que nós não podemos misturar, né, o papel de intercessor, né, de paracleto, que Jesus exerce. Por exemplo, a Bíblia diz, filhinho, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, é Jesus. Porém, Paulo está dizendo que nas nossas orações, ele intercede. Que lindo isso! Quando você está orando ali, o Espírito Santo, ele está atuando, está agindo, está intercedendo por você. Veja, irmãos, o que é a graça de Deus. A expansão, a abundância dela. A graça de Deus, de fato, que é o favor imerecido, ela proporciona a todos nós viver com Deus, se relacionar com Deus. Deus dispõe de todo recurso que falta em nós, todo recurso que nós precisamos, Deus dispõe para que nós possamos viver uma vida com Deus, possamos nos relacionar com Deus. Então, eu quero repetir aqui esse versículo. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele é o nosso ajudador, ele intercede por nós. Agora, no tópico segundo, o autor se ocupa em dar ênfase agora à divindade de Jesus, a sua deidade, atributos e obras. Uma vez que a expressão divindade ou deidade relacionada ao Espírito Santo, irmãos, ela está dando ênfase de que o Espírito Santo é Deus, de que ele é uma pessoa divina. Nós já vimos que ele é uma pessoa separada do Filho, ele não é a mesma pessoa. Já foi estudado que ele também não é a pessoa do Pai, ele é distinto do Filho, distinto do Pai, porém possui divindade, é Deus, é divino, assim como o Filho e assim como o Pai são divinos. Ele possui a mesma substância divina. O autor, irmãos, ele nos traz aqui a experiência de Sansão.
amarrado, e ele entendeu que se livraria assim como das outras vezes. Mas a Bíblia diz: não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Veja só, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e a Bíblia também diz que o Senhor se tinha retirado dele. E o autor diz que o Senhor aqui é termo Javé, uma referência a Deus. Então, com isso, a Bíblia está mostrando que o Espírito Santo é Deus, é divino. Quero lembrar vocês da experiência de Pedro em relação a Ananias e Safira. Eu acho que todos lembram dessa história, da mentira lá do Ananias e Safira. Todos lembram? Todos? Quase todos, né? Pois é, Pedro recebeu Ananias, lá já nos dias apostólicos, né? Começo da igreja, da era da igreja, e Ananias vendeu a propriedade e reteve parte. Ele não era obrigado a dar nada, porém, ele fez de conta, vendeu a propriedade, trouxe para doação. E aí Pedro perguntou: Ananias, você vendeu por esse valor? Ele disse: sim, por esse valor. E na verdade não era. Aí Pedro disse para ele: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Então você está mentindo ao Espírito Santo, Ananias. Por que tu permitiu Satanás encher o teu coração? E aí, seguindo a conversa, ele disse: você não mentistes a homens, mas a Deus. Olha só, Ananias, por que deixou Satanás encher teu coração para mentir ao Espírito Santo? Você está mentindo a Deus, para Deus. Logo, fica muito claro que o Espírito Santo é Deus, é divino. E nós, dentro da teologia, dizemos que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Terceira não por ordem de qualidades ou de posição, não. Eles são iguais. Ele é igual ao Filho, ele é igual ao Pai. Não é possível um ser inferior, um ser menor do que o outro, uma vez que existe uma só divindade. Veja só, uma vez que existe uma só divindade, não é possível que as pessoas que possuem essa divindade seja diferente do outro. A Bíblia está dizendo que há um só Deus, há um só Senhor. Logo, Jesus, sendo divino, ele é igual ao Pai. O Espírito Santo, possuindo a deidade, ele também está em nível de igualdade com o Pai. A questão é que eles exercem funções diferentes, papéis diferentes, mas são iguais em divindade. Bem, está muito claro, a Bíblia está dizendo que ele é Deus. Consequentemente, ele sendo Deus, terá atributos de uma divindade, peculiaridades de uma divindade. E o autor coloca isso aqui no segundo subtópico desse segundo tópico. Ele diz assim, ó, a divindade do Espírito Santo é revelado na Bíblia também nos seus atributos divinos. Como acontece com o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, a onipresença do Espírito Santo. Nós não vamos ler aqui, irmãos, todos os versículos que vão mostrar que o Espírito Santo é Deus, e também todos os versículos, mesmo os que estão aqui na lição, que mostram atributos divinos, atributos de divindade, né, peculiaridade de divindade do Espírito Santo. Não é necessário, né, e nem temos tempo para isso. Mas eu gostaria de pensar com vocês sobre a onipresença do Espírito Santo, que está no Salmo 139, a partir do verso 7 até o verso 10.
a gente sabe que atributos de divindade é a onipotência, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é onipotente, ele é todo-poderoso, que ele é onipresente, né? Que ele é também onisciente, ele conhece todas as coisas, são atributos de divindade. Olha só, o salmista disse assim, ó, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele está perguntando. Não tem como se ausentar, porque ele é onipresente. A sua presença enche o universo. E também ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Prosseguindo, se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Enfim, o salmista está destacando aqui, ao falar, ao se expressar a Deus, atributos da divindade de Jesus. Ele conhece o coração humano, né? Isso é coisa da divindade, e eu trago de volta o exemplo de Ananias e Safira. Pedro disse, tu vendeu por tanto? Sim, não foi. Mas como o Espírito Santo conhece o coração humano, ele sabe de todas as coisas. Então, atributos de divindade. Irmãos, veja só, de uma forma muito clara, de uma forma fácil de aceitar, a Bíblia está afirmando que ele é o nosso consolador, intercessor, nosso ajudador, que ele não é a mesma pessoa que Jesus, mas possui as mesmas qualidades, a mesma natureza, que ele é Deus e que ele possui atributos de divindade. Por isso, esses equívocos que existem já desde os primeiros séculos da igreja cristã, da era cristã, não se sustentam. E o autor aqui, ele se ocupa com a terceira parte da lição, ele se ocupa a destacar algumas heresias antigas e novas relacionadas à pessoa do Espírito Santo. Lembrando que heresias são desvios doutrinários. Quando um ensino bíblico está corretamente entendido, né, hermeneuticamente certo, e alguém diz o contrário, essa pessoa está cometendo uma heresia. E eu já falei aos irmãos que, segundo a carta aos Gálatas, que ele fala das obras da carne, e carne ali é a nossa natureza caída, ali um dos itens das obras da carne é a heresia, facções, ideias diferentes, contrária à verdade. Então, a gente precisa ter esse cuidado de entender que a nossa natureza humana, ela é inclinada a olhar não com o olhar de Jesus, não com o olhar do Espírito Santo para as verdades expostas na Bíblia Sagrada. A natureza humana, ela é inclinada a isso, sim. E temos também o tentador. A gente precisa reconhecer isso. Inclusive, a Bíblia chega a falar sobre pessoas que dão ouvidos a doutrinas de demônios. E nunca nós vamos ouvir alguém ensinando alguma coisa e dizendo, olha, eu sou um professor formado pelos demônios, formado por Satanás. E o ensino todo que eu comunico, ele é satânico, ele é diabólico. Você não vai ouvir isso. São ensinos que chegam em nome da verdade. E Satanás, ele tenta usar a Bíblia. Um exemplo lá, vamos pensar como que se processou a tentação de Adão e Eva. Ele sabia do que Deus havia falado. E aí ele perguntou, como é que Deus disse? Ele falou que vocês não devem comer de nada das frutas do jardim?
Não, ele falou que podemos comer de todas, com exceção dessa. Se nós comermos, nós vamos morrer. Aí ele disse, não é bem assim. Então, o que ele fez? Ele lançou dúvida. Ele deu um sentido diferente à palavra de Deus que estava estabelecida, que estava dita. Veja, irmãos, Satanás, ele age no campo também do conhecimento, no campo de interpretação, ele age buscando influenciar, e aí isto associado à natureza humana inclinada a isso, às obras da carne, é normal que se tenha heresia no meio eclesiástico e assim por diante, né? Mas nós nos protegemos da heresia quando vivemos em intimidade com o Espírito Santo. Que, aliás, quando Paulo falou das obras da carne, ele o fez ensinando sobre uma guerra que se trava dentro de nós. Quando ele disse, andai em espírito e não cumprireis com as obras da carne, ou seja, com os desejos desgovernados da nossa natureza caída, da nossa natureza humana. Então, como se proteger das inclinações da carne? É andando em espírito. Quando nós andamos em espírito, o que a Bíblia diz? Que ele nos guiará em toda a verdade, ele nos ensinará todas as coisas, ele nos convence, inclusive das verdades, ele atua em nós nos convencendo, e desta forma, a natureza caída ela é subjugada, e o tentador não tem espaço, está bloqueado as ações dele, porque a natureza caída, onde ele infiltra-se, por onde ele age, ela está subjugada, porque nós andamos em espírito, e desta forma a nossa mente está protegida, ela está limpa, para contemplar a verdade divina, de acordo como exposto na Bíblia Sagrada, para ver a palavra de Deus e entender exatamente como Deus disse. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, uma vez que isso é real, que isso existe, nós temos aí muitas heresias, né? E a gente precisa ter cuidado, irmãos. Às vezes nós somos sensíveis a outros que pensam diferente e tal, e isso tem o valor. Mas assim, se eu creio no Espírito Santo do jeito que ele não é, vai surtir efeito as ações do Espírito Santo na minha vida? Se eu creio em Jesus de um modo que ele não é, de um jeito errado, eu servirei a Jesus? Ele será o meu Senhor? Nós temos aqui, já foi dado exemplo em lições passadas sobre Jesus, só para citar um exemplo, de movimentos que adoram a Jesus. Mas eu estava ouvindo esses dias um dos nossos ensinadores, dos nossos apologetas da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, esse próprio autor, pastor Ezequias Soares, ele fala assim, que o Jesus a quem eles cantam, a quem eles pregam, a quem eles defendem, não é o mesmo nosso. Daí a gente fica pensando, será o Espírito Santo a quem eles enfatizam nas reuniões, e aliás, chegam a falar em línguas estranhas, ele diz assim, não é o mesmo nosso Espírito Santo. Por que ele diz que não é o mesmo? Porque o Espírito Santo, para nós, é uma pessoa separada do Filho e do Pai, e com as mesmas qualidades, com os mesmos atributos divinos, conforme a gente viu hoje de uma forma resumida. Jesus também, ele é distinto do Espírito e distinto do Pai, mas é divino, assim como o Pai. Então, quando nós expressamos o nome Jesus, nós estamos pensando nessa pessoa que faz parte desse grupo de pessoas divinas. Quando nós
expressamos o nome Espírito Santo. É esse aqui que é Deus. É o Paracleto, o ajudador, o que intercede, que foi enviado por Jesus. Logo, não é Jesus, também não é o Pai. Quando nós falamos em Deus Pai, também. Agora, se alguém expressa o nome de Jesus, e esse Jesus, para ele, é um título desse único Deus existente, se alguém, ao expressar ao Espírito Santo, chamar ele, e entender que esse Espírito Santo é um título, esse nome Espírito Santo é um título da única pessoa divina, cujo nome é Jesus, ele não é o mesmo. Por mais sensíveis que venhamos ser aos que pensam diferente, nós temos que admitir que não é o mesmo Espírito Santo que nós cremos, não é o mesmo Espírito Santo que Jesus que nós cremos, não é o mesmo, ou seja, não é a mesma fé. Então a gente precisa admitir isso e ser sincero em relação a isso. Não é comprometedor o nosso relacionamento com Deus eu extinguir duas pessoas da divindade? Se a Bíblia está enfatizando que existem três pessoas divinas e eu nego duas, isso não afeta a minha relação com Deus? Eu preciso ter cuidado, mesmo que fale em línguas, mesmo que haja manifestações de dons, eu preciso ter cuidado. Porque não são estas coisas que vão garantir a nossa relação com Deus e a nossa entrada no céu. Por isso a Bíblia diz, naqueles dias muitos dirão, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o que Jesus dirá? Não vos conheço. Nós precisamos, amados, ter segurança no ensino bíblico, na verdade bíblica apresentada a nós. Por isso, irmãos, que o arianismo, o autor coloca aqui, arianismo. Por que arianismo? Por causa de um personagem chamado Ário, que considerava o Espírito Santo como uma criatura. Olha só, Ário, ele reconhecia a existência do Espírito Santo, mas como uma criatura, um ser criado. O autor chega a dar nome aqui de Eunômio, que foi um dos que seguiu essa ideia de Ário, que era um dos mais radical. Ele considerava o Espírito Santo como uma mais nobre das criaturas produzida pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é criado, ou seja, o Filho é o criador do Espírito Santo. Então, ele dizia assim, existe o Espírito Santo, mas é uma nobre criatura que foi criada por Jesus, a pedido do Pai. Entra isso na nossa cabeça, diante dos textos que nós lemos e expressamos nesta noite? Não tem como, irmãos. A gente percebe um equívoco assim, muito grosseiro, muito forçado. Também, outros movimentos que viam Jesus como um anjo e também uma criatura. E na atualidade, ele destaca aqui o grupo das Testemunhas de Jeová, que usam uma versão chamada de tradução do Novo Mundo. Olha só, irmãos, quando a Bíblia lá no começo diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nessa tradução do Novo Mundo está escrito assim, e a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Então, eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, e sim que ele é somente uma influência, uma força ativa de Deus. E como eles acreditam assim, eles mudaram o texto bíblico. Também, quando eles referem-se ao Espírito Santo em outras partes da Bíblia, eles grafam utilizando letra minúscula. Logo,
entendendo que ele não é uma pessoa. Se reconhecesse ele como uma pessoa, eles colocariam, então, letra maiúscula. Por exemplo, Atos 2:4, a Bíblia diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Na versão, então, tradução do Novo Mundo, vai estar: ficaram cheios do Espírito Santo, mas Espírito com letra minúscula. Então, meus irmãos, a nossa fé cristã, ela deve ser uma fé bíblica. E fé bíblica é aceitar a Bíblia da forma como ela se expressa, da forma como Deus revelou, como Deus se revela. É simples assim. No momento em que alguma coisa não cabe no nosso raciocínio humano, na nossa mente limitada, a gente não inventa coisa, a gente não cria realidades que não existem, a gente aceita. Então, uma das coisas que o Espírito Santo nos ajuda é aceitar o texto bíblico da forma como ele é, e não ferir o texto, não sangrar o texto bíblico, mudando o seu sentido, enfim, mudando personagens e assim por diante. Então, nós devemos crer na Bíblia Sagrada e aceitá-la. Se eu creio na Bíblia, se eu aceito ela do jeito como ela apresenta o Espírito Santo, eu vou ter paz no meu coração e vou aceitar Ele como Deus, como possuidor de atributos divinos, enfim, da forma como nós estudamos esta noite. Amém, meus irmãos? Nós pensarmos sobre isso, estudarmos sobre isso, eu entendo que perfuma os céus, porque Deus recebe corações com limitações, mas que respeitam a sua palavra, que aceitam a sua voz, que o recebem do modo como ele se apresenta ou do modo como ele se revela. Isto glorifica a Deus. É uma compreensão, é uma interpretação, é uma aceitação da Bíblia que honra a Deus, que perfuma o céu. De forma que hoje, o fato de nós estarmos aqui pensando, expressando, lendo textos bíblicos, enfatizando a verdade bíblica sobre o Espírito Santo, respeitando o Espírito Santo, meus irmãos, eu fico imaginando quanto isto chega bem na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Claro que Deus não se satisfaz com alguém em uma reunião, talvez como essa, usando a Bíblia Sagrada e ferindo o texto, dizendo que ele é aquilo que ele não é, que ele faz aquilo que ele não faz. É claro que isso não agrada a Deus. Não que Deus seja prejudicado, mas Deus não quer o prejuízo das pessoas. E uma vez que as pessoas ferem os textos bíblicos, elas vão se prejudicando. E as consequências disso, elas podem acarretar em eternidade, pode resultar em consequências eternas e consequências negativas. Então, que Deus nos ajude, que possamos cada dia amar mais e mais a palavra de Deus e tirar tempo para aprender sobre ela. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que a palavra de Deus, ao reivindicar ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que isso aconteça em nós. E para que isso aconteça, nós precisamos do Espírito Santo. E não devemos ter medo de cometermos heresia, de pregarmos heresia. Não, se a gente tem essa preocupação, já é um elemento protetor. Quando a gente não quer ser um herético, é natural que a gente vai buscar a ajuda do Espírito Santo. E como ele é real, e eu me emociono quando eu falo sobre isso, irmãos, eu creio na palavra de Deus. Talvez eu não creia na dimensão que
eu preciso, que é necessário, mas eu creio, eu descanso nela. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence das verdades, se a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, nos ensina todas as coisas, eu creio que isto vai acontecer na nossa vida, se nós reconhecermos Ele, buscarmos a sua ajuda, Ele vai proteger, Ele vai falar de alguma forma, a luz vai brilhar, e nós não caminharemos no campo da heresia. Deus é responsável por nós, Deus cuida dos seus filhos, a nossa mente, a nossa capacidade de percepção da palavra de Deus também é cuidada, e isto é a ação do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos estar em pé, e que o exemplo do apóstolo Paulo possa ser seguido por nós. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Senhor, eu sou frágil, eu sou fraco, eu reconheço isso. Pois é, tem ajuda para você. O Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. E se Ele não ajudasse, irmãos, nós não estaríamos aqui, a igreja não existiria mais, ela teria se dissolvido ao longo dos milênios, não existiria da forma tão esplendorosa como ela existe hoje. Ela só existe porque o Espírito Santo ajuda a fraqueza de cada filho seu. E também Ele intercede por nós, porque Ele disse, nós não sabemos orar como convém, mas Ele ajeita, Ele introduz as coisas, e a gente consegue manter diálogo, conversa, falar com Deus de verdade. Amém, meus irmãos? Veja, o Espírito Santo, Ele é consolador. Ao pensar sobre Ele, ao nos deparar com as verdades sobre o Espírito Santo, nós já nos sentimos consolados. Eu não sei se você está se sentindo consolado pelas verdades ditas do Espírito Santo, mas eu estou sentindo paz, eu estou sentindo emoções, eu estou sentindo alegria, eu sinto o Espírito Santo movendo, Ele é real. Ele é uma pessoa, e nós estamos evocando a sua realidade, a sua verdade, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz. É natural, é normal que Ele se manifeste, que Ele manifesta a sua presença, de alguma forma dizendo, eu estou aqui, assim como a Bíblia está testificando de mim. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todos, e todos dizem, que Deus os abençoe.